Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 82. Hoje vamos falar de esporte, vamos falar de basquete. Tenho duas lendas do esporte aqui comigo e tenho meu grande amigo aqui do lado esquerdo, Felipe Schmidt. Salve, salve, Felipe. Galera, valeu, Máfia, pelo convite aí para mediar essa conversa aí com meu pai Cortense. Que isso, eu que agradeço. Felipe, que é diretor de clipes, um baita profissional, já trabalhou na Condzilla. Tá fazendo bastante produções agora, né? Independentes. Sim, fiquei 3 anos na Condzilla, aí eu comecei a fazer mais projetos independentes saindo de lá. Nos conhecemos em meio à pandemia, né? Uma produção no Exército, né? Foi isso? Eu acho que foi um institucional para alguma ONG aí, que a gente foi lá gravar no Exército em Santana de Parnaíba? Foi em Barueri, né? Barueri. E aí, preparado? Vambora. É isso? É a primeira vez aí como co-host, né? Mediando a primeira vez. Vamos ver se eu tenho algumas perguntas interessantes para falar. Maravilha. Eu tenho aqui duas lendas vivas do esporte que dispensa muitas apresentações. Oscar e Hortência. Salve, salve. Obrigado pela presença. Você chamou, a gente vem. Porra, que honra. Obrigado. Mediar eu é fácil. Quero ver mediar teu pai. Com ele é difícil, porque agora ele tá sem filtro, né? Quero ver teu pai, cara. Então vamos lá, antes disso só vou passar um recado para você que quer começar a investir em criptomoedas e não sabe o caminho. Você pode começar a investir hoje já concorrendo a R$10.000. Basta entrar em mercadobitcoin.com.br/promoção e a partir da sua primeira movimentação, que pode ser minimamente de R$100, você já concorre aí a esse prêmio de R$10.000. E não é só isso, você concorre também a uma consultoria, uma assessoria exclusiva, que eu sei que você que vai começar agora pode ocorrer, né? Muitas dúvidas, então só entrar lá, concorra. Eu já consegui aqui para vocês dois uma assessoria exclusiva, só entrar lá, vou passar para vocês o contato aqui hoje e vocês já começam a investir também. Uma pergunta, é R$10.000 por dia, por mês, por ano? Interessamos, né, Oscar? Quem se inscrever e movimentar já concorre a R$10.000. Se vai ganhar ou não é outra história. Então é isso, acesse lá mercadobitcoin.com.br/promoção, colocamos o endereço aqui embaixo para você. Comece a investir agora, aproveite o momento aí que só esse ano o Bitcoin já subiu mais de 60%. E eu quero começar já dizendo como começou o interesse pelo esporte. Acredito que tenha sido na escola. Como que foi? Comigo foi o meu professor de educação física. Na escola? Ou não? Na escola, salesiano. Ele era o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança. Aí ele falou, pô, Oscar, você podia passar lá, de repente você gosta. Eu falei, tá bom, que dia que é? Aí ele falou, é todo dia. Eu falei, porra, já gostei mais. E fui lá, e o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios assim bem estranhos, né? Ele botava assim uma fileira de pedrinha no chão, eu tinha que driblando a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Eu odiava esse exercício. Você queria... Era mais fácil jogar a bola na cesta, né, Oscar? Não tenha dúvida. Pô, fica pegando pedrinha? Pegando pedrinha? Eu quero jogar basquete, pô. E aí ele mudava o exercício. Ele botava umas cadeiras com umas cordinhas que eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha batendo bola. Um dia eu tava arremessando a bola e falava, Oscar, você tá vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. Agora eu tô vendo. Arremessa assim. Porra, eu falei, não dá pra arremessar assim, que eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou, começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês, Laurindo Miura, o nome dele. Você começou com um japonês? Com um japonês. Eu comecei com uma japonesa. Dá uma olhada nisso. Olha aí. Ensinamentos orientais. Cara, minha primeira professora de educação física, porque o esporte foi me apresentado na escola, né? Inclusive o basquete. E era uma professora japonesa. Mitsuko. Parece que eles têm um dom na mão, né? Porque a gente deu certo. E não é a primeira vez, já veio diretor de fotografia aqui, já veio artista, falando que, meu primeiro professor foi um japonês. Eles são muito metódicos, né? Eles são muito bons para... E essa frase que ele falou para mim, pô, eu guardei comigo e foi meu chavão. Começa certo que um dia você vai acertar muitas. Imagina se eu não vou acertar. Exatamente. É muito importante você começar, você ter o ensinamento da maneira correta, né? Não é todo professor que sabe ensinar de maneira correta. Verdade. E nós tivemos sorte de pegar alguém que nos ensinasse de maneira perfeita, né? Não é que nós tínhamos o arremesso perfeito, mas a gente arremessava da maneira mais... Eu arremessei daqui de cima, porque eu jogava muito contra os meninos, né?
Então era muito difícil para mim arremessar na E frente essa deles. foi a tua chave, eu acho. É. Eu, na verdade, depois que eu aprendi na escola, eu fui participar de uma escolinha da prefeitura de São Caetano. Era uma técnica, a nossa técnica era da seleção brasileira, a Marlene, que era pivô da seleção brasileira. E era uma escolinha mista. Isso me ajudou muito, porque através da dificuldade, né? A gente depois, quando eu enfrentava as meninas, eu tinha uma facilidade muito grande. Você sempre foi acima da média na altura com as meninas? A altura que De tamanho. Forte. de tamanho? É. Não, Não? eu não sou grande, sou pequena. Para jogadora de basquete, eu sou pequena, 1,72 m. Sou muito verdade, pequenininha. Eu marcava a Sherry Miller, que tinha 1,90 m. Que isso? É a irmã do Miller, que jogou Sim, a NBA. eu sei quem é a Sharon Miller. Então, eu marcava ela, a Sherry Miller tinha 1,90 m. Mas a sua E evolução... enterrava, né? É, Enterrava a bola. Sabia disso? Uma Não. coisa, uma Sharon coisa Miller doida. enterrava a bola. Caramba. A sua evolução foi muito rápida. A de vocês dois, né? Mas com 16 anos você já estava na seleção, né? Já estava com a gente na Olimpíada. Caramba, cara. Como que é? No saco. 16 anos já tá No PAN, tava no PAN. No PAN. Esse aqui eu acordava cedo pra caramba. Quando eu tava indo na Vila Pan-Americana em Porto Rico, a gente acordava San Juan. Isso. San Juan, né? San Juan, É, Porto Rico. a gente estava indo para tomar café da manhã. Esse aqui estava chegando, ele e o Oscar, Eu, o Marcel. Marcel, que tinham corrido sem tomar café. Eu achava absurdo isso. Hoje é moda, né? Hoje é bom. Falei, que isso, correr sem tomar café? E a gente tava indo tomar café, ele só tava chegando, já tinha ido correr Isso. para depois tomar café. E qual foi o grande feito para com 16 anos você conseguir chegar na seleção? Como foi essa evolução de... Cara, não tem explicação. Acho que é o dom, né? Você nasce com o dom, aí você pega um professor, você pega um treinador bom. Eu, assim, com 14 anos foi quando eu peguei pela primeira vez a bola na mão, de basquete. 2 anos depois eu era titular da seleção adulta. Incrível. Mas assim, não tem... Qual é a explicação, Oscar? Não sei. Aconteceu, teve uma renovação. São oportunidades que aparecem para você, porque o problema das pessoas que têm o dom, às vezes, é a falta de oportunidade. Eu acho que as nossas oportunidades apareceram na hora certa. Ou também a falta de obstinação também, né? Você vê muita gente aí que eu acredito que as pessoas nascem com um dom, uma facilidade de você fazer algum tipo de atividade, seja esporte ou com arte. Só que se você trabalhar só no dom, você não vai para frente. Eu acho que vocês são 2 exemplos de ambos, né? De obstinação e também que vieram com esse tipo de, vamos dizer, um dom para o esporte. Eu falo nas minhas palestras que o dom é como se fosse uma pedra preciosa que está lá na natureza. Você vai lá e pega, ela é muito valiosa, mas ela não brilha. Aí que entra aquilo que você acabou de falar. Se você não lapidar essa pedra, ela não vai brilhar. Muitas pessoas morrem com esse dom por falta dessa atitude de querer colocar esse dom em prática. Não é só ter, você tem que fazer acontecer. Sim. Como foi a sua chegada na seleção, Oscar? Bom, eu cheguei na seleção muito cedo, né? Eu fui convocado pela primeira vez com 16 anos também. Também. E fiz 2 jogos contra o Palmeiras, do German. Cara, eu tava nervosíssimo, né? E Quem é o German? O German era um pivô de 2,13 m que o Palmeiras tinha. Esse cara era demais. Ele ganhava o jogo sozinho, praticamente. Então, o German falava assim, ó, bate pro lado esquerdo que eu vou deixar você entrar. E para lembrar disso. E aí, eu pensei que eu ia para uma excursão para os Estados Unidos. Tava ali para ser cortado ou o Zezé ou o Eugênio. O cara levou os 2 e me deixou em casa. Eu falei, agora ninguém vai me cortar mais. Aí resolvi treinar muito mais do que eu já treinava. É isso aí. Foi assim. Que demais. É. Primeiro que você chegou na seleção, primeiro campeonato que você disputou, ganhou ou não? Eu perdi, porque eu estava jogando em Brasília. E o cara, o Arthur, ele foi no lugar do Cláudio Mortari, que era para ser ele o técnico. E me convocou e eu, beleza, vou lá, porra, me homenagearam em Brasília e tudo, foi bom. Eu sei que a gente perdeu, mas o Marcel que contou uma história muito boa, que eu chegava para ele e falava assim, Marcel, eu já fiz 2 pontos. Tô com 1 ponto por partida. Ai. Então foi assim, eu perdi o Sul-Americano em Bahia Blanca
para a Argentina, né? E depois tive muitas vitórias. Sangue nos olhos depois Sangue disso, nos né? olhos, mas porra. É uma coisa, Oscar, que hoje em dia as pessoas são muito protegidas, né? As pessoas não se frustram mais. Por exemplo, você perdeu, aí você falou, você foi cortado, né? Não. Não, como é que foi? Eu fui para lá. Não, você falou assim, eu nunca mais vai acontecer isso comigo. Não vai acontecer. Então, por quê? Porque você se frustrou e Porra. você falou, pô, não quero mais sentir isso, eu vou treinar para isso. Meu aprendizado, minha lição. Né? Cara, hoje em dia é bom as pessoas se frustrarem. Até o porque seu ela tem Chico errou. Sabe, seu Chico? Sei. Pois é. O seu Ele Chico errou. era famoso, o nosso roupeiro. Ele Ah, é? sabia tudo. E ele dizia pra mim, você vai, hein? Fica treinando bonitinho aí que você vai. Aí eu fui cortado. Até ele se Aí tu frustrou. achou, né? Tu Achei. achou que tu já tava, né? Já tô. Já tô lá. Já tô lá. Como que foi a escolha do número de camisa pra vocês? Ai, o meu é muito engraçado. A minha é bem engraçada também. Posso contar a minha? Pode. Eu não tinha número. Os mais velhos podem falar. Ah, Você tem quantos anos, Oscar? tenho 65. Ah, então é mais velho mesmo. Eu tenho 63, então. Aí, ó. Os mais Mas velhos somos da primeiro. mesma geração. E aí eu pegava qualquer número. Dá que sobrar aí. Aí um dia eu falei, me dá 14. Por quê? Eu comecei a namorar minha mulher dia 14 de janeiro. Isso foi uma homenagem que eu fiz para minha mulher. Pô, bacana, hein? Bacana, né? Pô, eu acho. É. Foi melhor a escolha do E que a minha. estamos juntos até hoje. Olha, Olha só. 48 anos de A casado. tua história é muito mais legal do que a minha. Olha, qual que é a tua? Fala aí. A minha sobrou. Quem gosta do número 4? Ninguém. Ninguém. Pô, tô falando de 40 anos atrás. O pessoal gostava do 7, do 10. O 7 era Jairzinho, o 10 era o Pelé. Isso. Não é? É isso. Sei o quê. Quem que queria o 4? Sobrou. Eu fui lá e peguei. Ah, é? Foi isso. Aí chegou na seleção brasileira, veja só. 2 jogadoras que depois se tornaram as 2 maiores competidoras, né? Ela era a minha maior adversária, a Paula. Médica Também Paula. era 4. E aí chegou na seleção brasileira, ela era 4 e eu também era 4. Como é que vocês sortearam? No Paro Ímpar? Para o ímpar. Aí eu ganhei. Foi a minha primeira vitória. Foi a minha primeira vitória. Conquistou no Paro Ímpar. Para o ímpar, cara. Ó, quem que é número 4? Quem é o número 4? Levanta a mão eu e levanta a mão a Paula. Ela não teve nem o que reclamar, né? Era a Pô, primeira seleção dela, a primeira minha também, então para o ímpar. Tiramos, eu ganhei, levei a camisa. que demais. Manda uma aí. Não, que ela comentou da Paula e o meu pai também comentou do Marcel. Eu queria perguntar também se vocês acreditam que todo grande ídolo, vocês, como exemplos, você comentou do Pelé, se todo grande ídolo precisa de um grande jogador ao lado, que não necessariamente chega no mesmo nível, mas é importante. No meu caso, eu busquei uma motivação para mim. E quem era a minha maior motivação? Era ela, jogando contra. Porque eu treinava para ganhar do time dela. Se você for ver no meu currículo e no dela, ou o meu time era campeão ou dela. Sempre, em todos os campeonatos da nossa história aqui internamente, ou meu time ou dela. Então eu buscava nela a motivação para treinar para não perder para o time dela. Então ela foi muito importante na minha carreira profissional. Parceira e adversária ao mesmo tempo, né? Não, parceira na seleção brasileira, Sim. mas aqui dentro o bicho pegava. É, né? Nossa, e como pegava. É? Porque ela. Chegaram a brigar era- alguma vez? Dentro da quadra, não. Não. Brigar, não. Não, discutir, coisa de jogo. Ah, sim, coisa de jogo, lógico. sim, Sim. normal. Mas isso não é briga, né? Sim. Isso é. É o calor do jogo, né? Ali nas 4 linhas, né? Momento do calor. Você nunca mandou o Marcel? Marcel para aquele lugar? Eu nunca mandei a Paula para Não, aquele eu lugar. mandei. Mas me arrependo muito. Como que foi essa história, Oscar? Era um jogo lá que a gente tava perdendo feio, aí ele pegou a bola, chutava de qualquer jeito. Eu falei, porra, passa essa bola, porra. O que você tá querendo fazer? Quer provar pra mim que você é um bom jogador? Não. Passa a bola também pra mim. E pra mim, o Marcel foi o grande jogador da seleção brasileira. Quer que eu te conte? Lógico. Pô, a gente tá aqui para isso. Ele jogava do meu jeito. Dá aqui a bola. Eu, pau. Aí ele falou, pô, eu tava bem aqui, chega esse cara aí pra me pegar. Se eu continuar jogando do jeito que eu sei jogar, a gente não vai ganhar nada. Aí passou uma bola. Passou outra bola. Tomou gosto em passar a bola e virou o segundo armador dentro de campo. Os times que vinham jogar contra a gente tinham que tomar cuidado com o Marcel, porque ele batia pra dentro e jogava a bola pra alguém livre.
Por isso ele foi o melhor jogador que eu já vi jogar. Engraçado, porque isso aconteceu com a Paula também. Porque a Paula, ela jogava na mesma função que eu. Sim. Só que durante 2 anos eu era titular daquela função e ela era reserva. Sim. Até que não dava para segurar a Paula no banco. Ah, não dava. Né? Então o técnico falou assim: ó, você não quer armar o jogo? Você arma o jogo, que aí você entra como titular. Foi onde a gente foi considerado a maior dupla que os americanos já viram jogar juntos. Por quê? Porque houve uma sinergia minha e dela dentro da quadra, quando a gente estava na seleção brasileira, que fez com que a gente se tornasse aqueles passes maravilhosos dela, tanto é que ela é chamada de Magic, Paula, por causa dos passes mágicos que Você ela é a tinha. rainha Hortência. Igual o Magic Aí. Johnson, entendeu? Rainha Hortência. Mas assim, se você perguntar, essa pergunta sempre fizeram, quem é melhor, você ou a Paula? Não dá para você definir, porque é uma coisa assim uma dupla tão perfeita, né? A sintonia de nós duas era tão grande que não dá para você falar quem era melhor. Mas eu lembro muito de Eu acho que vocês. era eu, né? Mas tudo caso. Brincadeira. Eu lembro de você e a Paula na Olimpíada de Barcelona ou Barcelona. Atlanta? 92. Porque vocês eram muito molequinhas, cara. Você era criança, praticamente. E aí elas entravam em campo, não parecia que eram crianças. E eu prestei bastante atenção nas duas e essa foi a grande força do basquete feminino. As duas. E não teve outra força como essa, né? Não teve, Até não. hoje. Depois entrou a Janete, né? Janete. Mas não ganhou ao mesmo tanto que... Opa! O quê? Ganhou bastante. Jogava no mesmo time delas? Só começou a ganhar depois que ela entrou. Pois é. Foi em 91, nosso primeiro título importante, que foi o PAN, depois o Mundial em 94 e depois a medalha em 96. Depois que a Janete entrou. É. A Janete completou a trinca aí. Você acha que era uma função dentro de quadra que faltava? Opa! É dividir as responsabilidades, porque ficava muito em cima de mim e da Paula, entendeu? E quando acontecia isso, sobrava a Janete. E a Janete ia lá e executava o que ela tinha que executar. Pô, você via o jogo da Janete, você falava, você não dava. Quando você ia ver na suma, tinha feito 30 pontos, 25 pontos. Esqueciam Janete. ela. Pô, Janete, como você fez sexta? Parecia que o jogo dela não aparecia, mas era importantíssimo. E uma coisa importante, vocês que grandes ídolos normalmente são mais cobrados, né? São mais expostos também. Vocês tiveram momentos de ficar no banco já e ter que engolir isso? Tá uma brincadeira, lógico. Você acha que eu vou começar de graça? Sabe como é que eu ganhei minha posição? Com arremesso filho da boa. Sabe o que significa isso? Não. Moleque entra no time, né? Tem que passar a bola pros outros. Só que aí o cara que saía do bloqueio não queria a bola. O outro já pegava a bola e já passava de primeira. A bola vinha parar na minha mão, eu arremessava. No que eu tava arremessando, meus companheiros todos, filha, boa, Oscar, muito bom, Oscar! E foi assim que eu ganhei minha posição de titular. Mas depois que ganhou, você teve que amargar um banco ali? Ou... Teve muitas vezes, né? Às vezes você tava Lesão. achando que você estava em forma e o técnico é quem vê se você está em forma ou não está em forma. E muitas vezes eu fui parar no banco. Você brigava? Porra, você não tem ideia. Esse aqui, fominha pra caramba. Imagina. Obrigado. O povo ia falar, vai você, mas primeiro vai treinar 1000 arremessos por dia, viu? Eu já vi uma briga dele, dentro do ônibus. Pesado. Onde foi isso? No Pan-Americano, você e o... Como é que chama esse técnico que te mostrei aqui? Ari Vidal. O Ari Vidal. Nunca vou esquecer, eu fui assistir o jogo dele. E acho que ele ficou muito tempo no banco. Ele era titular, ficou muito tempo no banco. Acho que vocês perderam o jogo. Nossa. Esse aqui, cara, você vê ele falando com o técnico. Porque o técnico foi perguntar, né? Aí ele respondeu. E eu do lado, eu falei, caraca. Se ele não perguntasse, você não ia falar nada. Fica quieto, ele perguntou, você respondeu, né? Uma explosão de mais de 2 metros. Acho que foi no PAN de Indianápolis, pode ser? Não lembro. Você Porto foi de Rico. Indianápolis, você brigou. Foi em Porto Rico? Capaz. Foi no banco, foi dentro do ônibus, eu tinha pego carona com o ônibus dele pra assistir o jogo e voltei junto. Eu ficava só assim, falei, gente, quem mandou o cara perguntar? Ele respondeu. Hoje em dia você vê muito isso acontecer, por exemplo, de você ver umas estrelas da NBA que passa, sei lá, 4 minutos, acerta 3 bolas de 3, tipo o Stephen Curry, aí o técnico vai lá e tira ele quando ele tá no melhor momento.
O que vocês acham disso? Se é um jeito do técnico meio que... Não é do técnico, dos técnicos. Dos técnicos. É. Que pra mim, eu já joguei. Eu também ficava super puto quando eu estava bem no jogo e eu era tirado por acharem que eu estava cansado. É. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tipo de Olha, acontecimento no jogo. isso acontece mesmo com todos os técnicos. Porque o cara acha que sabe mais que você. Então eu vou te tirar agora para economizar 3 arremessos errados que você vai dar agora. É assim. Só que o jogador, quando ele está dentro da quadra, ele tem uma leitura de jogo totalmente diferente que o técnico tem. E muitas vezes você enxerga coisas que ele demora a enxergar. Então você tem que estar em sintonia com o treinador. Por exemplo, na nossa época, a gente jogava quase 40 minutos. A gente só sentava no banco para descansar. É, só isso. Só para descansar, mas logo você tinha que voltar. Por exemplo, no caso meu e da Paula, se eu estou no banco, ela está na quadra. Quando ele vai descansar a Paula, eu tenho que estar na quadra. Então, a gente não teve muito esse problema. Mas a gente já sentia no time dos Estados Unidos que existia essa cultura de entra, joga 5 minutos, no máximo 4 minutos e senta no banco. Aí bota outra, aquele revezamento absurdo que existia entre eles, porque todas eram muito boas, né? No Brasil não existia isso, não. É. Muita gente não sabe, muita gente, eu digo, da galera mais jovem. Boa pergunta, Felipe. Obrigado, pai. Não tô aguentando isso aqui mais, hein? A galera mais jovem não tem muita noção do que é estar no Hall da Fama, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse momento, dessa grande honra, do que vocês conseguiram alcançar, que nem tanto no masculino quanto no masculino, outros não conseguiram chegar nesse patamar no Brasil, né? Porque é muito difícil. Primeiro que o Hall da Fama, você não sabe quem vota em você. São 24 conselheiros, Então, você tem que ter 20 votos Pois é. para entrar. E aí, um dia eu estava dirigindo meu carro lá em Orlando, com viva voz, toco o telefone. Aí eu, no viva voz mesmo, alô? Aqui é o Gerbich, da FIBA. Eu queria dizer para você que você entrou no Hall da Fama. Eu falei, eu sei, rapaz, você não lembra? Que pararam o jogo lá no Mundial e a gente entrou lá, recebemos uma premiação. Ele falou, não, Oscar, você entrou no outro Hall da Fama. Dos Estados Unidos. Tive que parar o carro. A perna começou. ai. Tive que parar o carro, porque ia bater. Aí eu parei o carro e falei pra Cris, tava eu e ela no carro. Você ouviu o que o cara falou, né? Aquilo é a maior premiação que existe. Sim. Não tem nada maior que isso. Por isso, quando o cara fala assim, vem aqui, eu vou te dar uma placa. Eu falei, porra. Mais Dá uma. vontade de falar, Mais né? uma, mais uma placa. E é assim, cara. Pra mim foi assim. Eu tive uma emoção assim de outro nível. E outra, você só pode ir pra votação depois que estiver parado 5 anos. Isso. Tem essa. Tem essa também. Ou seja, eu já tinha até esquecido, né? Já tinha esquecido. Eu não lembro quantos anos eu tinha parado já. Foi em 2002. Que eu entrei? Foi. Não, esse foi o Hall da Fama da WNBA. WNBA? Eu acho que sim. O que eu entrei no mês do Oscar, acho que foi 2004, 2005, sei lá. Não lembro, mas é uma coisa que você eternizou, né? Praticamente. Eu acho não, para mim, é o maior prêmio individual que um atleta pode receber no mundo do basquete. Em qualquer esporte, né? Você já entrou no Hall da Fama da FIBA, Sim. já entrou no Hall da Fama Itália, da Espanha. Tudo. Mas esse dos Estados mas Unidos... esse é igual esse não brincadeira. tem, não. E por quê? Pela carreira, né? Não, mas porque ele é o Porque mais... tá lá o Michael Jordan, Magic Tá Johnson, todos os tá craques todos os estão lá. craques estão ali. É. E não é fácil você entrar. Não é fácil. Não é qualquer um que entra ali. Não, com certeza Tem não. muito americano também que fica de fora ano após ano, que parece que eles seriam Quem primeira foi escolha. quem foi o seu padrinho? Modestamente foi o Larry Bird. O Larry Bird. Larry Bird. O Larry Bird é um cara, é um branco, primeiro, branco, que joga na NBA. Não sabe correr, não sabe pular e joga melhor que todo mundo, cara. Esse cara é um fenômeno. É impressionante. Você pega um vídeo dele, qualquer vídeo, você bota assim e fala, como é que ele fez isso? Não, É uma incrível. coisa Mas, Oscar, extraordinária. isso é hoje, né? Hoje a gente também fica vendo aqueles jogadores, porque
Antigamente a gente jogava mais taticamente. A gente tinha uma maneira. O time era organizado mais taticamente. Hoje é tecnicamente. Cada um tem uma técnica tão aprimorada. Não precisa ficar muito em táticas, né? Cara, eu fico olhando e falo: caraca, meu, olha o que esses caras estão Como é que eu fazendo. vou conseguir fazer algo parecido com o que ele está fazendo? Cara, é impressionante. Você fala, não vai dar. Aí, nossa, a gente ia fazer. Eu sei. Ia fazer. Mas, cara, eu fico assim, eu fico boquiaberta no nível que tá, aonde mais vão querer chegar, entendeu? Eu fico imaginando. Não tem pra onde ir mais, cara. É absurdo. É absurdo. O avanço da tecnologia. Antigamente, eu jogava com uma jogadora de 2,10 m, ela era molonga. Longa. Se arrastava. A que entrou junto comigo, a Semanova entrou junto comigo no Hall da Fama. Cara, ela era uma puta menina mole, entendeu? Hoje, pô, os caras correm demais. Tem uma habilidade, uma agilidade que é inacreditável, cara. Masculino também. Parece que o basquete evoluiu também nas alturas. Antigamente era meio que o estereotípico de você tem 2 metros, você é pivô. Você é molão. Hoje tem armador de 2 metros, né? Vamos falar do LeBron James. O LeBron James, ele arma, joga de lateral, joga lá embaixo, ele faz tudo. A gente tinha o nosso Magic Johnson, que era o Cadum. Então. O Cadum tinha 2,2 m. É mole? Jogava de armador. Já que a gente está falando de outros nomes importantes do basquete, normalmente a gente faz uma dinâmica aqui que eu gostaria de fazer com vocês. Gostaria que o Oscar armasse o seu time dos sonhos masculino, com nomes de todos os tempos, e a Hortência, o time dos sonhos dela no feminino. Quem vai primeiro, você? A Hortência. Vou pensar aqui. Eu pode ser as 5 melhores jogadoras em 94, quando eu fui campeão do mundo, que era a Xia, da China, a Teresa McLean, mas aí eu tirava a Teresa Edward, e colocava a Paula, porque a Paula tem que estar comigo. A Janete, eu e qual que é a outra pivô? Cara, é difícil, cara, você dar nome de 5 só. Não tem uma da atualidade? Não. Não. Que ultrapasse as jogadoras que jogavam antes? Cara, sinceramente, eu esqueci o nome da outra pivô que ganhou o prêmio comigo. De qual país? Dos Estados Unidos. Estados Unidos? Esqueci o nome dela, cara. Não era essa irmã do... Não é. A Sherry Miller era lateral. Mas então, eu colocaria a Sherry Miller. A Lisa Leslie. Lisa Leslie. Isso, Lisa Leslie. Puta jogadora. Lisa Leslie, a Xia, eu, a Paula, e do outro lado eu podia botar a Sherry Miller. Cara, demais. Porque ela enterrava a bola, cara. Absurdo. Você sabe uma mulher enterrando a bola? É. Você fala, como é que ela fez isso? E a sua seleção, Oscar? Imagina eu marcando ela. Oscar, imagina eu marcando ela com 1,72 m. Você sabe como a gente marcava ela? Eu marcava na lateral, né? E ela é inteligente, o que ela fazia? Muito maior que eu, jogava no pivô. A gente gritava, mudou, a gente mudava pra zona. Incrível. Ela me levou pro fundo, eu gritava, já mudava pra zona. Porque não dava pra eu marcar. Não dava pra eu marcar lá embaixo. Era cesta em cima de mim. 1,72 m, gente. E o teu time, Oscar? O meu time... Capricha. Não, eu sempre falo desse time, cara. É o Michael Jordan, né? O Kobe Bryant, LeBron James. Bobo ele, né? Pô, pra mim tá fácil. Pô, bobo, hein? Aí, quem que era o outro mesmo? Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James. Você, não esquece de você. Eu não me boto nesse meio. Não, você falou sim. Tem que estar. Tem que estar. Então 6, eu fico no primeiro banco. O Larry Bird, que é o melhor de todos, né? O cara é um fenômeno. E quem que é o outro, cara, que eu falo sempre? Bom, não importa. Você acha que o seu jogo é mais parecido com qual desses que você falou? Com o Larry Bird. Tinha certeza que ele ia falar isso. Eu queria ser que nem ele, pô. Mas não dá pra ser que nem ele. Porque ele primeiro era bocudo pra cacete, falava um monte de palavrão jogando. E eu, pô, só falava quando me provocava, né? E essa faceta do Larry Bird eu nunca peguei. Quer dizer, peguei algumas vezes. Mas ele falava todo jogo. Mas então...
Posso contar uma história minha com o Oscar? Por favor. Eu fui jogar uma competição só. Lá, no estado, lá na Itália, ele já estava jogando lá. E aí, eles fizeram tipo um All-Star Games e chamaram as duplas de cada país para disputar torneio de 3 pontos. Então, era a dupla brasileira, era eu e Oscar, a dupla americana, a dupla italiana, a dupla francesa, a dupla... a coisa... De ver quem ganhou. Porra, o cara não errava, meu. Trouxe um troféu desse tamanho assim, azul. Você lembra desse troféu? Azul de cristal. Eu entrei, né? Eu errei algumas e tal. Mas esse aqui, eu falei, ganhamos. Não erra. Não errava no arremesso de 3, gente. Como que nós íamos perder? Não ia perder mesmo. Ganhamos, nós dois ganhamos. Eu nunca Você esqueço sabe dessa que eu competição. ganhei vários torneios de 3 pontos. Também não exagera, vai. Não exagero, não. É a verdade, pô. Inclusive, eu tenho um recorde da competição de 3 pontos num dia que eu fiz 19 seguidas. 19. Eu não duvido nunca. E acabei fazendo 22 de 25. Então, quando pegava no breu, meu amigo, sai de baixo, que eu não vou errar mesmo. Impressionante, Mas impressionante. seu treino você contou aqui já que era absurdo também, o Absurdo. tanto de arremessos que você ficava ali diariamente Sem fazendo. dúvida. Nossa, diariamente. mas Hortência, vocês ganharam? Falei, por causa dele. Não errava, cara. Você Pô, contou até que no dia do nascimento do Felipe, né? Você Fui treinar. Você teve Pegou, que treinar. a Cris lá se contorcendo de dor. Eu falei, pô, doutor, quanto tempo vai demorar isso aí? Ele falou, uns 3 horas. Eu falei, pera, tá bom, tchau, eu vou treinar. Mas é fominha mesmo. Mas não é fominha. No dia seguinte, a gente jogava a semifinal do Campeonato Europeu contra a Lituânia. Era um jogo muito importante pra gente. E eu fui jogar. E joguei. Você tem a torcida inteira. 9 mil pessoas que cabiam naquele ginásio, gritando o nome do Felipe. Cara, que emoção que foi isso aí. Demais, né? Impressionante. Mas você não sabia. 9 mil pessoas. Olha, Gritando o nasceu. nome do Felipe. E isso não te faz mais e nem menos pai, sabe? O fato de você ter deixado. Cara, se fosse hoje, você tava cancelado, hein? Já é um lacrar, né? Já ia falar, como assim? Oscar, se você faz isso hoje com a rede social, eu acho, meu amigo, que você tava cancelado. Também acho. Tência, isso é algo que eu ia comentar aqui. Ai, Bom ai. que você entrou nesse assunto de rede social. É. Que quando vocês começaram a jogar, e até mesmo quando vocês terminaram de jogar, isso não existia. Não. As redes sociais começaram Graças a Deus. Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que... Como que vocês teriam levado isso com rede social? Porque, ao meu ver, é algo que pode prejudicar muito, como ele pode te ajudar. Isso. Eu queria saber o que vocês acham das redes sociais com atletas e como que vocês teriam levado isso. Eu acho que se a gente tivesse as mesmas atitudes que nós tivemos naquela época, eu era a primeira a ser cancelada. Mas com certeza a gente ia se adaptar. E eu era o segundo. Porque as pessoas não entendem como é que é a nossa cabeça quando você está dentro da quadra, né? A intimidade que você tem com os seus companheiros, entendeu? E a amizade que você tem e a compreensão também do momento de nervosismo. Você viu o que aconteceu ontem com o Damon Green? Não. Draymond Green, que ele chutou o cara do time adversário que segurou a perna dele. Jura? E parece que eu não vi direito hoje, eu não li direito, porque hoje eu não parei, mas aconteceu alguma coisa que eu ainda vou entender mais tarde. As pessoas não entendem a situação. Você vê, os ginásios que jogam a NBA, quantas capacidades de público que tem ali dentro, gritando, e era na casa do adversário, né? Então, assim, não estou passando a mão na cabeça dele, não. Eu não vi o lance direito, mas eu estou dizendo assim que é muito difícil você analisar uma pessoa dentro de uma pressão, de uma panela de pressão que você está tendo ali. O antes, o durante e até o depois, né, Sem Oscar? dúvida, sem dúvida. Porque até você chegar naquele jogo, existe o antes, que você tem que dormir, você tem que treinar, aquela coisa da pressão que você tem que ganhar o jogo. Não é fácil, né? Mas com certeza, viu, Felipe, a gente se adaptaria rapidamente. Claro. Com Para jogar certeza. basquete eu faria qualquer coisa. Legal. Você, após parar de jogar, você continuou atuando no basquete. Isso.
Você sente que você colaborou da melhor forma que poderia para o esporte? Como que foi? Como era o seu planejamento e o que você conseguiu realizar? Olha, eu continuo até hoje colaborando, porque eu faço parte eu sou da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil e também da Atletas pelo Brasil. Então, a gente sempre briga por políticas públicas. A nossa ministra, que é a Ana Moser, saiu da Atletas pelo Brasil. A gente sabe quais são as políticas que precisam ser implantadas no Brasil para que o esporte aumente cada dia mais e que dê oportunidades para as pessoas. Então, até hoje a gente briga por leis que favoreçam o esporte. Nós estamos brigando agora para a aposentadoria de atletas, porque tem muitos atletas que dão continuidade, tem muitos atletas que conseguem fazer essa transição. O Oscar fez a transição, eu fiz a transição, mas tem muitos que não conseguem. E aí o que acontece? Fica no ostracismo, não tem como se sustentar, passam fome, necessidade. Então, eu acho que da mesma forma que uma pessoa consegue se aposentar e ganha uma aposentadoria, essa aposentadoria para esse atleta também é importante. Sim. Então, a gente está brigando por isso também. A gente não conseguiu ainda, mas a gente vai conseguir. Então, é isso. A gente tem que continuar. Eu fui, durante 2 anos, diretora da Confederação Brasileira de Basquete Feminino, né? Sim. Da área feminina. E estamos aí, brigando pelo esporte. Você acha que do que era o basquete para o que é hoje, ele regrediu? Eu vou fazer uma crítica construtiva, né? Porque mesmo na minha época, que é a mesma época do Oscar, a gente nunca teve uma boa gestão. Nunca tivemos uma gestão profissional, sabe? Que você fala assim, o Oscar teve todo esse sucesso, a geração dele... Porque teve ele, teve o Marcel, não é porque teve uma estrutura por trás disso, é porque nós tivemos sorte de ter nascido o Oscar nessa época. Na minha geração, que é a mesma do Oscar, também de ter eu, a Paula, a Janete, mas tudo que nós jogamos dentro da quadra não foi porque nós tivemos uma estrutura da confederação, entendeu? Nós corremos atrás daquilo, nós brigamos por aquilo, entendeu? Eu vi uma entrevista sua do Roda Viva, de 92. E você ali em meio a vários repórteres, a galera te pressionando ali, era absurdo a forma como o repórter tratava, né? Eu achei pesado. E eles te criticavam com quem você casou, criticavam a marca que te apoiava, você estava com o boné do Leite Moça na época, e parecia que... Por que eu estava usando? Eu falei, porque eles que me dão dinheiro. Exato. Mas é isso e aí mesmo. eles criticavam, né? Assim, na cara. Eles queriam estar no lugar dela. É isso que é verdade. Você teve alguma questão também? Sempre tive, né? E eu costumava também falar tudo quando eu ia fazer alguma entrevista como essa daí, pô. Roda Viva. Você também foi no Roda Viva. Também foi. Bola da Vez, né? Não, Roda Viva. Roda Viva da TV eu fui também. Você também foi no Bola da Vez. Foi. Aí eu tive que brigar com um jornalista que era meu amigo, ao vivo. Entendeu? Ele falou lá um monte de coisa. Eu falei, você tá falando de verdade isso pra mim? Não falo mais com você, hein? Chegou com os 2 pés no peito. Não tenha dúvida. O cara vem falar mal de mim, cara. Que é isso? Precisa me conhecer bem para falar mal de mim. Sim. Então, você tem esses dissabores, infelizmente. Mas faz parte do jogo, meu amigo. Primeiro, eu tenho 2 frases muito boas. Você só melhora sob pressão. Exatamente. E dor e cansaço fazem parte do uniforme do atleta. Se você não souber suportar dor e cansaço, você não vai melhorar. E pressão. E pressão, pô. Quem faz você melhorar é a pressão. Verdade. Você acha que falta uma pressão da imprensa hoje? Você sabe que eu tinha pedido dispensa da seleção brasileira, uma única vez que eu pedi dispensa, por problemas particulares, e não era nem competição, era um amistoso. E eu pedi dispensa porque estava tendo um problema particular, e falei, não vou estar lá 100%, eu não vou conseguir, eu prefiro resolver o meu problema particular, primeiro porque era um amistoso, né? Um cara chegou me entrevistando num programa desse aí de esporte, ao vivo. Você não tem o direito de pedir dispensa de uma seleção brasileira, você é um ídolo. Eu falei, como assim? Mas eu sou uma pessoa. Pô. Como Entendeu? assim, cara? Eu sou uma pessoa. Ela é uma pessoa. Você acha que esse tipo de coisa mudou hoje em dia? Porque pelo que eu lembro do meu pai e de vocês, eu lembro que os jogadores da seleção nunca pediam dispensa. Se Não, você a era gente convocado, nunca pedia.
Você ia lá e só se tivesse algum problema pessoal. Não, e normalmente era, e tinha. não era uma competição válida, era um amistoso, né? Sim. Eu falei, gente, é um amistoso, eu tô com um problema particular, preciso resolver. Se fosse realmente uma convocação por uma competição internacional, eu iria, óbvio. Mas era um amistoso, não tinha. Até você dar oportunidade para outra, né? Sem dúvida. Mas vocês acham que os atletas hoje dão mais valor para o clube do que para uma convocação da seleção brasileira? Em geral, no feminino e no masculino. Olha, eu Alguns jogadores não. Eu já vi com os meus olhinhos quem dá e quem não dá. Entendeu? Porque esse negócio de NBA, que hoje pode jogar na NBA, eu não fui para NBA porque eu recusei a NBA. Não sei se vocês sabem dessa história. E os meninos preferem jogar na NBA do que na seleção, cara. Entendeu? Como não tem culhão, essa que é a verdade, para pedir dispensa da NBA e jogar com a seleção brasileira, eles ficam nessa, não sei se eu vou, talvez eu vá. Rapaz, pelo amor de Deus. Mas isso colabora com que a seleção esteja no momento que está, não vencendo mais como vencia antes? Não colaboramos, porque a gente acha que com a gente ia vencer. Não, eu digo a questão de a NBA ser muito mais importante do que a visão Hoje, que eles Mas não têm. é importante. Não, a visão do jogador. Seleção brasileira é seleção brasileira, meu amigo. Eu concordo. Você vai brigar comigo por causa disso? Lógico que não. Parece. Mas a visão do jogador, muitas vezes ele deixa, né? Pede dispensa para poder participar da NBA, não é isso? Pede dispensa. Não dá pra acreditar no negócio dele. Não dá pra acreditar, pô. Porque pra mim a seleção brasileira é o ápice de qualquer carreira, em qualquer esporte. Total. Se você tá na seleção brasileira, você não pode pedir dispensa pra ir pra NBA. O que é isso? Mas ó, dá uma raiva essas coisas que... E falando de NBA também, a WNBA começou no ano da Olimpíada de Atlanta. ela foi draftada, todas as jogadoras, em 96. Em 96. E ela realmente começou a competição em 97. E você já tinha se aposentado da seleção brasileira em 97. Então, em 96, eu joguei minha última Olimpíada junto com você, né? Sim. Mesma época que o Oscar. Foi meu último jogo, a final, contra os Estados Unidos. Aí eu recebi o convite da WNBA. Para que eu até acho que eu fui draftado pro time do Dallas. E aí eu falei, não. Eu só voltei a jogar, porque eu já tinha tido o João Vitor, eu só voltei a jogar por causa do meu país. Que eu achava que a gente tinha uma chance de ganhar uma medalha e eu não queria ficar de jeito nenhum. De fora. Vai que os caras ganham a medalha e eu não tô lá. Vai que eles ganham medalha de ouro. Vamos falar, tá vendo? E não ia me Não perdoar. precisamos dessa Hortência. Não ia me perdoar. Então eu Ela voltei. vai ficar como princesa só. Aí o que eu fiz? Começaram a me pressionar para eu jogar a WNBA. Eu falei, quer saber? Eu vou engravidar. E engravidei do Antônio. Aí acabou. Acabou os convites. A mulher tem esse negócio de engravidar também, né? Pô, eu tive o João Vitor com 36 anos, em 96. E tive o Antônio em 97, com 37 anos. Que inclusive, falando em engravidar, eu já vi você falando que muitas vezes era considerado doping, né? Faziam exames nas mulheres para saber se elas estavam grávidas ou não por conta Não, de questão de hormônio. lá atrás, o que eles faziam? Elas engravidavam um mês antes da competição, que aí você recebe uma carga hormonal muito grande. Sim. Jura? Porra, Oscar, nunca ouviu falar nisso? Não. Você recebe uma carga hormonal muito grande que é doping interno seu. Não, natural, né? Natural. Aí competia, depois da competição abortava. Jura? Juro. Não Pesado tem como isso te aí. provar, mas eu sei. Tinha que fazer teste de gravidez. Não, agora parece que se você fizer, você faz o exame do xixi, né? Que até hoje é o xixi. Sim. Você faz e se der que você tá grávida, você perde. Perde a competição. É doping. Nossa, Que coisa, cara. desqualificado. Incrível. Agora deu uma confusão geral, né? Porque antigamente para você participar de um campeonato mundial, você tinha que fazer teste de feminilidade, né? Você tirava a babinha da boca e deu XY é homem, XX é mulher. E não tinha papo, você tinha que ter a sua carteirinha. Hoje já não tem mais. Para mim, assim, você faz exame de sangue, você já sabe se o cara tomou, se não tomou. Só que como é invasivo, você não pode. Você não pode furar o braço de uma pessoa se ela falar, não,
Eu não deixo e acabou o papo. Mas a saliva não seria ao mesmo tempo invasivo também? Por que tem Não, essa diferença? porque a saliva, você pode cuspir, Sim, verdade. entendeu? Você não é invasivo, né? Você não fura a pessoa, você só raspa a babinha da boca, pronto. A gente falou um pouco antes de começar, você me disse é ok falar sobre isso. Vocês dois participaram por muito tempo do quadro, né, dos comentaristas da TV Globo. E recentemente, agora, semana passada, foi anunciado, né, que você estava na lista da dispensa. Da dispensa. É. Foi uma surpresa para você? Como que foi isso? Não, assim, quando você trabalha num lugar, seja no esporte ou não, você tem que estar preparado para tudo. Sim. A vida não vai terminar porque você deixou de vestir aquela camisa. Você está num clube hoje, amanhã você está no outro. A vida é assim. Vai mudando. As pessoas não podem vender o almoço para comer o jantar a vida inteira. Você tem que estar preparada, né? A Globo foi um momento muito importante na minha vida, porque eu já estou fora das quadras, como o Oscar também, há mais de 25 anos. E a minha imagem, por eu estar na Globo toda vez, estou sempre fazendo uma matéria, comentando um jogo, participando de uma brincadeira ali, de um programa da Globo, isso ajuda, acrescenta na minha imagem, entendeu? Total. Então eu só tenho a agradecer, imagina, maravilhoso. Eu tô sempre lá junto com eles. O carinho que eu fui recebida ali o Oscar também foi recebido ali dentro, sempre foi muito bacana. Eu não tenho nada para falar, pelo contrário, só agradecer. Sim, pô. Saí de lá com um monte de amigos, todos me ligando, sabe, super carinhosos comigo. E amanhã a gente pode voltar, né? Total. A gente nunca pode sair E hoje em dia tem muitas portas, né? Que é o que a gente estava falando. Cara, tem muita oportunidade, internet, canais de streaming, todo mundo querendo disputar esse espaço, né? Como que foi para você, Oscar, a saída de lá? Eu que saí, né? Eu que saí da Globo. Falei, eu tô indo pra Record. Os caras estão me dando uma tonelada de dinheiro, eu não vou ficar aqui. Porra. Foi dessa... E aí curti essa transação toda. E os caras sempre me perguntavam da Globo. Eu falava como ela, assim. Foi muito bom enquanto estava ali. Mas agora eu tô na Record. Será que teremos Hortência na Record? Não, ser. deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre dou exemplo dos namorados, né? É a mesma coisa que você tá namorando um cara hoje, mas eu sou amiga de todos os meus ex-namorados. Sabe por quê? Não é porque eu não sou mais namorada que eu vou falar mal do cara, pô. Lógico. Exato. Você entendeu? Cara, você tem que ser. É bola pra frente. E outra, tanto eu quanto o Oscar, nós somos palestrantes. Essa é a nossa profissão. O Oscar está aí sempre fazendo palestra, eu também estou. Isso, a nossa vida financeira, a nossa dependência financeira, que se bem que nós não somos dependentes, porque eu falo que o meu futuro está garantido, né? O do Oscar também. O que não está garantido é meu presente. Tudo que eu ganhei no meu passado está guardado para o meu futuro. O meu presente que eu ganho hoje, eu gasto hoje, entendeu? É isso aí. Então, Viver bem, né? Então é isso. Nós somos palestrantes, então a gente não depende. A televisão, para nós, é uma diversão. É uma coisa gostosa, prazerosa, porque a gente está fazendo aquilo que a gente ama também. Comentando aquilo que a gente gosta de fazer, entendeu? Comunicando com milhões ali, né? Pô, é muito legal, não tem cara. como dizer que a televisão, cara, não é uma porrada ali, não é um foguete, muito que a legal. imagem vai muito longe e muito rápido. Muito longe. E diferente, né? A internet, por mais que vá longe também, mas, cara... Você sabe que eu comecei horário na nobre da TV Bandeirantes, Globo. né? Como Não. comentarista. A Olimpíada de Sydney, eu fiz pela Bandeirantes. Aí que a Globo me chamou. Interessante. Você sabia que você estava comentando, né? Agora, a primeira experiência que eu tive Comentando? foi, assim, lá atrás, fui fazer só uma competição, né? Quem me contratou mesmo foi a Bandeirantes, mas lá atrás, logo no que eu parei de jogar, eu fui fazer uma competição aqui no Brasil junto com o Galvão Bueno. Mas ele é bom, ele é Oscar, bom. Oscar, você imagina eu sentado aqui, junto com o Galvão Bueno aqui do meu lado, antes de começar aquela agitação, né? Que eu nunca tinha visto na vida, que era a primeira vez. Eu fiquei assim, falei, caraca, meu Deus, né? Aquela pessoa enorme ali do meu lado, né? Porque, pô, Galvão Bueno é Galvão Bueno, né, gente? Sem dúvida. Pelo amor de Deus. A minha primeira vez que fui comentar do lado dele, ele botava a mão assim na hora que eu tinha que entrar. Ele foi maravilhoso comigo. Mas a minha primeira experiência, ó,
É normal, né? Outra praia, né? Não, poxa. É a primeira experiência de você entrar na quadra vestindo a camisa do Brasil, né? Nossa senhora, nem me Pô, fala. é a mesma coisa que eu senti ali. Pois é. Do lado do Galvão, eu falei, caraca, meu. Eu queria saber, Hortência, que do meu pai eu sei que a transição que ele teve de jogador para palestras, eu queria saber como que foi para você parar de jogar e entrar nesse mundo de palestrante. Se foi difícil, como foi a adaptação para você? Olha, eu tinha um mantra comigo que era assim: metade do que eu ganhava, desde o primeiro salário que eu tive como basquete, metade eu já guardava. Quando eu parei, eu não imaginava assim, agora eu vou fazer palestra. Eu casei com um cara que era o rei da noite de São Paulo. E Era o título dele mesmo, isso. ele era o rei da noite. E ele me deu uma visão de empresarial muito forte. Você precisa de ver que ele me ligou hoje. Até hoje ele me enche o saco por algumas coisas. É o José Vitor Oliva. Então, a proposta que ele me fez hoje, falei, Vitor, pelo amor de Deus, deixa eu... eu adoro ele. Aí ele falou assim, você pode fazer palestra. Você tem uma imagem bacana, você tem uma história de superação muito legal. Aí ele já me botou com o Juca Kfouri, que o Juca Kfouri me ajudou a montar a palestra, né? E aí ele que me deu esse empurrão, entendeu? Então, todas as coisas que eu fiz, ele me ajudou muito. Então, eu tive assim, a oportunidade certa, na hora certa e com a pessoa certa de estar aqui do meu lado, entendeu? Aí eu fui embora. Não só como palestrante, mas outras coisas também. Ele era um analista ali, estrategista do marketing. Nossa, tanto é que quando eu casei com ele, falava que eu era marketing, que eu tinha casado. Ó, o marketing nasceu 2 crianças. E nós somos amigos até hoje, cara. Tanto marketing que foi. Que coisa. Ó, não tinha rede social, mas, cara, tinha revista, tinha... Ó, era terrível, viu? O pessoal Também pegava no pé não bastante. Não era fácil, não, meu. O Felipe sabe a sua, mas conta pra gente. Não sei. O quê? A sua transição aí pra palestra e tal, como foi isso? Foi interessante, porque eu jogava no Corinthians. Uhum. E tava no fim da carreira. Falei, pô. E o Corinthians era patrocinado pela Amway. Isso. Você lembra da Amway? Não. Pois é, eu fiz Amway. E um dia veio um diamante da Amway. O diamante era o cara que podia fazer eventos. Ele foi no treino do Corinthians, aí procurou por mim e fala, meu. Aí ele falou assim, eu gostaria que você fosse fazer uma palestra para nós lá no ginásio da Portuguesa. Que dia que é? Aí ele falou, é segunda-feira. Eu falei, beleza, segunda-feira eu treino sozinho, posso ir. Não ia prejudicar nem o meu time. Então eu fui, cheguei lá, fui de bermuda, vê se pode. Foi palestrar de bermuda. Atleta, né? Já tá... E aí, eu fiquei no camarim, como eles chamavam, aquele vestiário podre que tinha lá, eles botaram uns paninhos brancos para tampar os podres. E aí o cara falou assim, é tua vez, Oscar. Eu falei, tá bom, fica aí no fundo do camarim e vamos começar. Aí ele falou, não é aqui não, Oscar. É lá dentro do ginásio, rapaz. Lotado. 8.000 pessoas, cara. Eu já fiz também para Ema, para 8.000 pessoas. Mas era para não fazer nenhuma mais. Mas eu fui lá e falei, porra, vou ter que falar alguma coisa, de bermuda, imagina. Você não tinha nem preparado nada? Nada. Eu falei, não preparei nada. Ele vai lá e fala freestyle. qualquer coisa, que eles estão acostumados a ouvir isso aí. E aí eu cheguei lá e falei, pô, o que eu vou falar aqui? Eu usei o lance do patrocínio. Pensar rápido é meu negócio. É isso aí. E falei 5 minutos. Para mim foi um desastre. Mas eles adoraram. Porque depois de 5 minutos, estavam 8.000 pessoas gritando, vamos ser campeão. Vamos ser campeão. Cara, aí na outra... Na outra eu já fiz um roteirinho, né? Nasci em Natal. Mas eu não sabia que eu ia ser palestrante, não. Foi acontecendo, né? E hoje o que... É porque todo mundo, se você for ver, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, todo mundo tem uma história de superação. Tem. A diferença é como você conta isso para uma Sem empresa. dúvida. Né? É. Só que nós dois temos uma vantagem com as pessoas que não são muito conhecidas. Nós somos conhecidos. Entendeu? As pessoas tiveram a gente como ídolo. Então, isso dá uma Ajuda. pequena vantagem para nós dois. Essa é só a diferença. Eu tive a vantagem de que o povo não queria que eu fosse fazer palestra. O povo me contratava para pegar em mim. Você mesmo, Oscar? Deixa eu ver. Bater foto, né? Pô, Chega então. Pô, bater foto então, pelo amor de Deus. E eu ficava pensando, mas, porra,
eu vou ser palestrante desse negócio. Né? Então, eu me preparei para ser palestrante. Isso. É isso aí. Hoje tá rolando? Você Cara, tem feito? parece que eu vi um conto de fadas. É. E é gostoso você Impressionante. falar de você Nossa e Senhora. saber que você está ajudando as pessoas, entendeu? Exato. Pior que Aí você vê ajuda, as né? pessoas Ajuda com- A bastante. entender que não é fácil, né? Que para chegar onde nós chegamos, dói. Dói fisicamente, dói psicologicamente. Sabe, que você teve que largar a sua mulher a 3 horas do parto do Felipe para ir trabalhar. É a mesma Pensa coisa. que você queria? Você não queria, claro que mas não. você Queria ver tinha meu uma. filho. Não, eu fui treinar e voltei e vim Isso, você nascer. tinha uma responsabilidade com o seu time também. Sim, sem dúvida. Entendeu? As pessoas não entendem muito essa loucura nossa, né, Oscar? É. De querer ser perfeccionista, de Exato. querer fazer tudo dos 1000 arremessos dentro da cesta, aquela coisa que eu falo, às vezes eu até brinco na minha palestra, eu falo, Oscar falou, mão santa não, é mão treinada, né? Fala, irmão, Você foi esperar só a força do além. Lá no México me apelidaram de Manos Divinas. Manos Divinas, é bom, hein? Vou trocar Chique, o meu né? apelido. É chique. treino, bem, é treino. Então, você falar como é que você fez, como é que foram os caminhos que você escolheu, quais foram a maneira como você pensou, isso é muito legal para ajudar as pessoas, né? Sem dúvida. A entender que não é fácil. Total. Na vida a gente tem duas dores importantes aí, que são as dores físicas e as dores emocionais. Exato. As Queria- psicológicas, As né? psicológicas, emocionais. Eu queria entender de vocês quais momentos mais doídos aí na carreira de Quando a vocês. gente perde. Tanto fisicamente, né? Alguma lesão Não, importante. mas tem um momento que a derrota machuca. É. Porque a minha seleção brasileira podia ser campeã olímpica. E eu errei o último arremesso contra a União Soviética. Aí o Marcel, quando me encontra, fala, também você fica errando o último arremesso contra a União Soviética para machucar mesmo. É. Na Pra dar ferida, uma né? Pois é. cutucada na ferida. Pois é. E isso não sai da minha cabeça. Ainda não saiu? Não sai. Pô, eu vou morrer com isso na cabeça. É cruel, isso é cruel. cruel. Então, Isso é cruel. Agora, voltando ao palestrante, sabe que é a parte mais difícil do palestrante? É. Tirar os vícios de linguagem. É. Porque o tá, o né, tudo vício de linguagem. Você não pode falar nada disso. É, isso eu não Tipo, no meu caso, tipo. Não, hoje é tipo, tá ligado? Veja bem. Tá ligado? Veja bem. Porra, brincadeira. Tá ligado? Tá ligado? Eu nunca falei tá ligado. Não, nem eu. Tô falando que hoje é isso. Mas vocês fizeram curso de oratória? Não, Não? é curso. Vai. Oscar, você fez curso? Não. Acho que ele fez. A gente deu sabe que eu for o curso? O curso é o dia a dia da gente dia a dar dia. entrevista, Sim. ir numa televisão. Ah, quantos anos já fazendo isso, né? É, Desde nossa. 2003, cara, que faço Pois é. palestra. E a sua dor, Hortência? As suas dores emocional a e mesma física? coisa que ele, cara. Ó, a pior dor física pra mim foi ter tido o João Vitor em fevereiro e em julho eu tava disputando a final da Olimpíada. Incrível. Essa é incrível. Essa dor, cara, meu, é doía até incrível. os pelos do cabelo aqui da cabeça, cara. Doía tudo, de tanto que eu treinei, meu. E eu fiz cesariana ainda, né? Nossa. Eu, Senhora. meu. Demora Você mais. imagina, não é jogar um campeonato paulista, é jogar final de uma Olimpíada, meu. Essa foi a pior dor física para mim. Agora, a psicológica foi quando eu estava voando baixo, era a minha fase na Olimpíada da Coreia. Ali era a minha Olimpíada. E a gente não se classificou. Eu não consegui assistir. Eu não vi nenhuma competição, nem de basquete, nem de atletismo, nem de vôlei, nem de nada. Eu simplesmente desliguei a televisão e não queria saber de nada. De tão que me machucou, de não estar ali, porque ali era o meu momento. Eu tinha 27, 28 anos, sei lá, mais ou menos isso. Era o meu momento, era a minha Olimpíada, entendeu? Eu estava no auge. E ali foi muito difícil para mim. O que rolou ali com a seleção? O que Bugou? faltou? Não classificou, né? Porque a competição ela é coletiva, né? É. Então, assim, às vezes você pode estar num bom momento, você está bem, mas a seleção, infelizmente, Não encaixou? não encaixa, não ganha. Eu não culpo ninguém. A única que eu culpo é a confederação, porque eu acho que a nossa confederação, infelizmente, é uma crítica construtiva, nunca teve uma gestão profissional de verdade, entendeu? Porque assim, ó, qualquer empresa, se você tem um bom projeto, a empresa compra. Mas você tem que fazer um bom projeto.
Ah, mas a confederação... Pô, basquete, gente. Na nossa época, Oscar, o que que era o basquete aqui no Brasil? Nada. É duro, cara. É duro você ver o basquete. O masculino ainda segura um pouco, mas o feminino... Vocês acreditam que as Olimpíadas de 2016 foi um erro ela acontecer aqui no Brasil? Mudou alguma coisa? Como que vocês veem isso? É até difícil de comentar isso aí. Porque você vai falar que foi, muita gente vai falar, mas você disputou a Olimpíada. Porra, mas foi. Entendeu? Acho que a gente não estava preparado Não para tinha ter uma estrutura, Olimpíada. não tem nenhuma. ainda. Fizeram um monte de ginásios e a gente não tinha condição de manter esses ginásios. Sabe o que significa isso? Nada. Mas Exatamente nada. tudo isso vem do que a Hortense falou, né? Foi uma má gestão do Má projeto. gestão. Assim, que aí eu nunca vou ser contra. É o Comitê Olímpico isso, não é a Confederação de Não, Basquete. sim. Eu nunca vou ser contra a uma competição de esporte. Mas eu acho que é aquilo que o Felipe falou. Você tem que fazer o projeto, você tem que ter estrutura, você tem que pensar o antes, o durante e o depois. Não foi pensado, porque a Olimpíada em si foi um sucesso. Foi bem feita, foi bem organizada. O desfile, pô, eu participei do desfile, o Oscar também participou do desfile dentro do estádio, foi tudo organizado. O depois que foi o trágico. Aí veio a conta. É, Aí a conta não fechou. Entendeu? Não fechou. Até hoje não fechou. não fecha. Você tem um complexo. Nem vai esportivo. fechar. Nem vai fechar. Tem um complexo ali no Rio de Janeiro, né? O complexo ali olímpico, que, cara, não fecha até hoje. Então, esse é o problema. Então, eu não tenho. Você tem que pensar antes. Não, o depois eu não vou segurar a onda, então não faz. Entendeu? Então você não tem que fazer. Fazer para inglês ver, né? É. Agora, falando de momentos bons, ápice da carreira de cada um. O que vocês diriam? O meu foi o Pan-Americano de Indianápolis. Você chegou a ver esse Pan-Americano? Venceu Recomendo. Estados Unidos. Eu estava lá. Pois é. Nós fizemos. Ela estava lá. Nós fizemos. Você deitou no chão comemorando? Não, nós fizemos o jogo antes. Nós jogamos contra os Estados Unidos. A diferença é que nós perdemos, eles ganharam. E o Hall da Fama. São os dois momentos assim incríveis da minha carreira. Não vou nem falar de jogar na Itália, porque quando eu jogava na Itália, minha vida estava um paraíso, né? Porque eu podia jogar na seleção brasileira e jogava na Itália. Entendeu? Eu jogava na seleção e voltava Conseguia para conciliar. na Itália. Mas se eu não pudesse jogar com a seleção, eu não teria ido para a Itália. E o seu, Hortência? Eu tenho 3 medalhas que eu classifico assim, a mais importante, a mais emocionante e a mais difícil. A mais emocionante foi a medalha de ouro no Pan-Americano de Cuba, né? Que eu acho que foi assim, o Brasil inteiro vibrou com a gente, a televisão mostrou. Foi assim, foi muito legal. Fidel Castro entregando a medalha. Fez brincadeira ali. Aquilo foi o ápice. Então foi muito emocionante essa medalha. A mais importante de campeão mundial, com certeza absoluta, né? Eu acho que ser campeão do mundo é um momento muito importante da carreira de qualquer atleta. Sim. E a mais difícil para mim foi a medalha de prata, porque eu tinha acabado de ter filho. Então eu classifico ela como uma medalha muito difícil para mim. Foi difícil de conquistar, porque eu nem cheguei a 100%. Não consegui chegar, eu cheguei a 70%, 80%. E a mesma coisa fora da quadra, entrar no Hall da Fama dos Estados Unidos. Isso para mim foi também muito importante. É o título que eu falei já aqui, que individualmente é o mais importante da carreira de qualquer atleta. Não tem como não ser. Você chegar lá no Naismith, em Massachusetts, você vê a tua foto ali do lado dos caras que você fala, caraca, Exato, olha, é isso mesmo. olha a nossa foto ali, junto com o Magic Johnson, Michael Jordan e o Scambau, entendeu? Pô, você fala, caraca, eu tô ali, olha lá os caras ali, ó. Eu achei o discurso de vocês muito lindo lá, né? Você falando de onde você veio, né? Teve todo um paralelo ali de flores e tal. Muito legal. E o seu ali, todo soltão, falando inglês e tal. É metido pra caramba. Todo apresentador, né? Mas você sabe uma coisa que mais eu admiro no Oscar? É que a importância que o Oscar sempre deu para a família dele. Que ele sempre deu para a mulher dele, que ajudou ele a chegar onde ele chegou. Sem dúvida. Entendeu? Aliás, eu casei com ela porque ela passava a bola para mim. Porque Ela falou, ajudava a pegar. Cuidado pra não ser cancelado. a mesma importância que eu dei para Paula na minha carreira, ele tem que dar e deu para a mulher dele. Eu falo dela na minha palestra assim, é um capítulo
à parte. É isso aí. Que é o valor que eu dou para minha mulher, é um negócio de outro planeta. E posso contar uma história Por favor. do Oscar? É. Um dia nós estávamos, não lembro, acho que num evento, né? E aí ele falou assim, quer uma carona? Eu falei, quero, né? Ele falou assim, você é a única mulher que entra no meu carro sem a minha mulher estar junto. Porque eu sei que ela não quer nada comigo. Que é uma falta, para mim é uma falta de respeito. Você dá carona para uma mulher sem a tua mulher no carro. Entendeu? Então, para ela eu dou sempre. E eu fiquei orgulhosa, viu, Felipe? Quando ele falou, você é a única mulher que eu deixo entrar no meu quarto, ó. Quase que eu falo. Quase. Meu Deus, no meu carro, sem a minha mulher. Eu falei, caramba, olha Ao nível de importância. confiança, privilégio. A importância. Cara, a gente tem uma coisa importante aqui. Como o projeto Plugado Podcast, a gente é muito ligado à música. Muito através da música a gente consegue entender um pouco do que cada um gosta. E a gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música importante que tenha marcado algum momento diferenciado da sua vida, que traga alguma lembrança afetiva. Oscar tem uma, que eu não lembro qual que você vai falar de novo. A minha é perfeita. Muita gente Manda a sua gosta primeiro, então. Stand By Me. Stand By Me. Qual a lembrança afetiva que ela te traz? Ela estava no começo do namoro com a Cris e sempre que a gente ia em algum lugar tocava essa música, eu olhava para ela assim. É um negócio... Ele fala dessa. É isso mesmo. Eu vou falar no esporte para mim. Ele falou na vida pessoal, eu vou falar do esporte. Sim. Que foi na Olimpíada de Atlanta, a Gloria Estefan fez uma música para nós, né? Praticamente. Que é a... Como é que é? Some Dreams. Some Dreams... Não olha pra mim que eu não sei qual é que música. Pô, caramba, tocou na Olimpíada pra caramba. É da Gloria Estefan, que pra mim foi em 96, tocava muito na Olimpíada e é assim, muitos sonhos, né? Ela queria falar sobre sonhos, tal. Pra mim é muito importante. Eu não lembro o nome dela agora. Eu sei quem é que cantou pra mim. A gente encontra. Você lembra da Olimpíada de Barcelona, que os 3 tenores tocaram na abertura da... qual tenor? Os 3 juntos. Aqueles 3 que estão cantando até hoje aí? Não, um já morreu, que é o italiano lá, o Pavarotti. O Pavarotti já morreu. E tem o... Minha memória tá péssima. Eu acho. Sabe o que é isso? Velhice. Cara, eu sempre gostei de ópera, mas aqueles 3 ali homenageando a gente lá dentro no desfile, você tava, pô? Tava. A gente Mas eu lá, não lembro dessa lá dentro, música aí. pô. Não, os 3 tenores cantando para nós várias músicas, também foi um momento muito importante. Fala aí o nome. É o Pavarotti, É o José Carreiras Isso. e o Plácido Domingues. Exatamente. Olha os... Ó, Nossa, que trio, hein? pô, pesado. Oscar, como é que você pode ter esquecido disso, Não, pô? mas eu gostava de Stand By Me, já estava com a resposta pronta. Cara, muito bom, cara. É assim, eu sempre gostei, meu ex-marido, o Vitor, me ensinou a gostar de ópera, né? E quando eu vi aqueles 3 tenores tocando ali, cara, cantando, eu fiquei assim, falei, foi um momento inesquecível pra mim. Lembra da Flecha? Lembro. Então, Pô, foi nesse que foi a flecha. É, Nossa, foi eu era nesse. pequeno. A né? flecha eu lembro bem. da Flecha. Quem mandou a flecha, você lembra? Eu não lembro o cara, mas que ele não acertou, ele não acertou. Não acertou. Não. Como assim? Vai acertar? Vai querer me enganar ali, não. O estado inteiro ele vai acertar, imagina. Mas, assim, cada momento assim, delicioso da nossa carreira, né, Oscar? Eu acho que a única coisa que a gente sente falta é dessa emoção Sim. de você estar num pódio. Imagina a emoção que você sentiu no pódio do Nossa, Pan-Americano. nem me fala. Eu acho que só esse capo que para o nascimento do filho. Porque, É a única seleção brasileira que eu tenho saudade de jogar essa aí. nossa, maravilhoso, cara. Você no pódio ouvindo o hino do seu país tocar e a bandeira do seu país subindo, assim, não tem emoção igual essa. Mas tivemos que ameaçar, porque não tinha o hino do Brasil. Não tinha? Não tinha. Eu vi o hino americano meia dúzia de vezes antes de começar o jogo. Aí nós ganhamos o jogo. E agora? Vocês têm o hino do Brasil? Não temos. Desculpe. Não. A gente vai daqui Mentira. para o aeroporto. Procura. Vai procurar o hino. E foram pegar no campo de futebol. Lá estava previsto o hino do Brasil. Olha só. É. Que tipo assim, é totalmente zebra, né? Porra,
Terminou o jogo. Nós tínhamos feito o jogo antes, né? Terminou o primeiro tempo. O Brasil estava perdendo acho que dos 20 pontos, né? Quando volta, a reação do Oscar e do Marcel foi sensacional. Porque o Oscar dava espaço, porque naquela época, quem arremessava de 3 pontos era o Oscar e o Marcel, mas ninguém. E ele deixava, e era uma equipe, deixava o espaço e falava pro jogador, chuta, É isso. chuta. Quero ver agora. Tá os Estados Unidos inteiro te vendo, seu cagão. Cagão, cagão. Chuta, chuta. E eu escutava, falei, gente, olha o Oscar. Eu falava para as meninas, olha o Oscar. Shoot now! I wanna see you shooting! E o cara chutava e errava. Tava errava. E aí eles A gente pegavam o pegou outro, rebote. Pum, 3 pontos. É a tática. Cara, e eu ali naquele Ai, eu que falava coisa assim pras linda que meninas, foi. caraca, olha o que o Oscar tá fazendo, meu. Olha a tática do Oscar. É. Sensacional. Ele usou a parte psicológica, Sim. isso vale muito num jogo. A experiência que o Oscar, o Marcel, para comandar a equipe do Brasil ali, teve naquele momento e reverteu o jogo. Investemos no jogo. Demais, cara. Histórico. Histórico. Lembrou da sua? Diferente isso aqui, eu falei, tudo que foi a experiência da Hortência lá no Pan-Americano, de ter visto isso ao vivo, que é o Bem de pertinho, né? pertinho. É muito legal. E o mais gostoso é de poder compartilhar com ele É isso. esse momento. Sim. Entendeu? Essas lembranças. né? É muito legal você estar ali torcendo para os seus amigos. Essa convivência dentro de uma vila pan-americana, dentro de uma vila olímpica, assim, é inesquecível. Eu acho que, infelizmente, não são todas as pessoas que vão poder sentir essa mesma emoção, né, Oscar? Na verdade, a porcentagem de pessoas que conseguem experimentar isso é muito pouca, né? É. De chegar no ar. Exato. Pouquíssimos privilegiados, né? Sim. Não, e ainda você chegar lá e ainda levar uma medalha para casa, você já está entre os melhores do mundo. Você está entre os melhores aqui da América. Ainda você leva uma medalha para tua casa? Pensa nisso. É demais. É muito louco. Com a seleção brasileira ainda. É muito louco. Imagina quantas gerações a partir de você, tipo, vai lembrar disso. Os seus próximos ali, ou só os apaixonados pelo esporte, é algo que vai ficar por muitos anos, né? Você sabe que o Oscar falou uma coisa aqui que não sai da cabeça dele, né? Naquele momento que ele errou aquele arremesso. Isso aconteceu com uma jogadora da seleção brasileira e eu era diretora, estava assistindo de fora. A bola sobrou na mão dela, ela era totalmente inexperiente, a jogada não deu certo, saiu na mão dela, ela chutou e errou. Aí ela chorou muito, eu deixei ela chorar. Dormiu chorando, acordou chorando, eu fui tomar café da manhã com ela, só eu e ela. Aí eu disse assim para ela, você sabe quantas vezes aconteceu isso na minha vida como jogador? Ela falou um monte, né? Eu falei, aconteceu um monte na minha vida, na sua também, Oscar, de você ter que definir no final. Você sabe quantas vezes eu errei? Ela falou pouco, né? Eu falei um monte também. Mas o mais importante é que naquele momento você teve coragem de você chutar, dane-se o resto, entendeu? Então, se você tem 50% de chance de cair, 50% de chance da bola cair fora. Tudo bem, cara. Quantas vezes você não arremessou e você ganhou pro teu time? Sem dúvida. É isso, entendeu? Então, eu amenizei o coração dela, dizer para ela que isso ia acontecer muitas outras vezes na vida dela e que ela tinha que estar preparada para acertar ou errar. Agora Pensa que ela bem. lembra disso até hoje. Pensa bem. Não é fácil. Tá com a bola para ganhar da União Soviética. Aí eu fui lá e chuto de 2. Devia ter forçado o Você arremesso. devia ter chutado de 3, eu sei Devia. agora. Eu devia mesmo. Porque de 3 você ia, pô. De 2 estava fácil demais, né? Eu bati para dentro, Displicente. fiquei na frente do Mas ele era melhor de 3 do que de 2. Muito melhor de 3 eu era. Ele devia ter chutado de 3, é isso aí. Dá os passinhos para trás e, mano, Porra, que absurdo. E o Cadum fez aquilo que a gente combinava. Aquele era um time que todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eles sabiam que a maioria das bolas tem que passar na minha mão ou do Marcel. O pivô sabia que tinha que pegar rebote, dar toque e marcar. E pegar as sobras. E ele fazia isso com muito prazer, né, Oscar? Sem É isso dúvida. aí, é isso aí. E os armadores sabiam que tinham que passar bem a bola. E o Cadum passou bem a bola. Deu para mim. É isso aí. Para mim decidir o jogo, que é o jogo da vida, meu. Era o meu jogo da vida aquilo. Eu vou lá e erro. Porra, você quer que eu me sinta como? todos já te perdoaram já. Geralmente o cara fala, mas você ganhou tanta coisa. Eu falei, não, aquele jogo, É aquele que você Não queria, tem né? como, né? aquele jogo era o jogo.
Aquele que você queria. Você foi medalha de bronze, né, na Olimpíada? Não, Foi no Mundial. nenhuma medalha eu ganhei na Olimpíada. É injusto, né? O esporte, às vezes, é injusto. É injusto, é. E foi injusto comigo aquele dia. É isso. Pô, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pelas histórias. Cara, é um, É melhor acabar mesmo, só vou contar mais coisa do Oscar aqui. um podcast indispensável aí para quem gosta de basquete, histórico aqui pra gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Felipe, pela ponte aí que você fez. Pô, valeu aí, espero que tenha ajudado aí na conversa. Opa. Que isso. Acho que só tenho a agradecer a vocês. Deixa a arroba de vocês ou as redes sociais para quem ainda não segue. Como que a gente encontra vocês? Pô, Instagram, Oscar, O Oscar já apareceu ali. Parece. ou parece em tudo? Verificado. Parece. Ele é verificado também. Não pensa marcar, é Pensa nome, marcar, sobrenome, já aparece lá. Olha, Maravilha. mas quem me surpreendeu muito hoje foi o meu filhinho. Mandou bem, né? Não, não é não. Não é não. Tem que vir mais vezes Você agora. fez umas perguntas muito inteligentes. Ah, a gente deu uma pesquisada antes, né? Você devia ter contado algumas histórias em off aqui pra nós. Primeira vez mediano, a gente deixa as polêmicas pro próximo. Pessoal, obrigado. Isso aí. Você que não segue ainda, se inscreve aí, Plugado Podcast em todos os canais, deixe seu like, ative as notificações e até um próximo episódio. Obrigado, valeu.